de madrugada orando, e Deus me deu uma visão muito gloriosa. Em oração, eu vi em visão duas espadas, porém uma espada ela era reluzente, e uma outra espada ela estava como que muito enferrujada. E eu vi aquelas duas espadas que estavam guerreando. E eu falei: Senhor, qual a interpretação desta visão? E o Espírito de Deus me fez entender que a interpretação desta visão é uma batalha espiritual. As duas espadas, elas falam de guerra espiritual, de batalha espiritual. Mas vejam que uma espada, ela era reluzente na visão que eu vi, e uma outra estava enferrujada. Aí o Santo Espírito disse a mim: essa espada enferrujada é do maligno, que já é um derrotado. E a espada reluzente é a palavra de Deus no poder do Espírito Santo, que é sempre vitoriosa na nossa vida. Oh, glória ao nome do Senhor. Minha amada irmã, meu irmão, quem guerreia por nós não é o braço de carne, quem guerreia por nós é o Deus Todo-Poderoso. E eu quero declarar uma palavra profética sobre a vida da senhora, a senhora que confia no Senhor. Não temas, porque é Ele que peleja por ti, é Ele que peleja pela tua casa, é Ele que peleja pela tua família. E eu quero profetizar nesta noite que Deus vai colocar cântico de vitórias nos teus lábios. O diabo não tem poder sobre a vida da mulher que ora, da mulher que se entrega ao Senhor, porque ela é uma mulher edificadora. Uramai decanderá suicandarai orebia subicandaraia. Aleluia, aleluia. Eu quero falar bem pouquinho, mas eu acabei de ver uma outra visão agora. Shebaraçuia candarai. Eu acabei de ver agora numa visão como que tocha de fogo na cabeça de muitas mulheres que estão aqui. Terra, rei de camanda súbia. Sabe o que Deus está dizendo a mim? Que esse fogo é poder dele na tua vida, minha irmã. É poder do alto sobre a tua vida. Minha irmã, não temas, levante a tua cabeça, continue caminhando firme, porque o poder do alto te capacita a vencer as batalhas espirituais. Orika churi mikeri kandarai. Glória a Deus. Hoje, dia 12 de setembro, fazem 7 anos que eu passei uma aflição muito grande na minha vida. Deus falou que a Elisângela ia engravidar, ela engravidou, e no dia 12 de setembro, há 7 anos atrás, eu estava a essa hora dentro de um hospital chorando, porque no dia 12 de setembro, há 7 anos atrás, a Elisângela estava no 7º mês de gestação, e ela teve uma pré-eclâmpsia, a pressão subiu muito, e ela foi para o hospital. E eu me lembro que quando os médicos fez os exames nela, a médica chegou para mim e falou: pai, o senhor é da área da saúde, porque eu já estava no curso da psicologia. Aí ela disse assim: pai, o senhor sabe que o protocolo é, entre dar a vida para o filho e para a mãe, a gente vai dar prioridade para a mãe. E eu estou te dizendo isso porque o quadro é muito desfavorável. Quando ela disse isso, uma dor dilacerante entrou na minha alma. Eu olhava para minha esposa e via ela naquele leito de enfermidade, sofrendo. E eu via a barriga dela, eu dizia: Senhor, o Senhor prometeu que me daria um filho, e agora esta médica declara essa palavra para mim.
E eu dentro do hospital, desnorteado, eu cacei um canto, coloquei minha boca no pó, prostrei meus joelhos e falei: Senhor, não leva a minha esposa e não leva o meu filho não, Senhor. O Espírito de Deus bradou dentro de mim e disse: eu vou cumprir a minha palavra, já estou entrando com providência. Ainda hoje você pega o teu filho no colo e não morre ele, não morre a tua esposa, porque eu sou Deus na tua história. Aleluia. Era 10 e pouquinha da noite, quando foram rasgar a barriga da Elisângela para tirar o Mateus, e eu acompanhando o processo, quando eu vi que tirou ele, que a pediatra olhou logo, achando que poderia ter algum problema. A pediatra examinou, olhou para mim e falou: tá tudo ok. Eu disse: antes de lavar ele, me dá ele aqui, é meu filho. Eu levantei ele para o alto e disse: Senhor, se ainda há tempo na terra, Senhor, eu consagro ele como profeta teu. Oh, aleluia! Porque Deus cumpre com a sua palavra. Levante a tua mão e dê um brado de glória para este Deus que cumpre a sua palavra na nossa vida. Oh, glória, aleluia. Queremos nesta noite glorificar ao Senhor pela vida de todos os que nos honram com sua visita. Tem ali uma amada irmã de São Paulo. Qual o nome da senhora mesmo? Regina. A irmã Regina é de São Paulo, é amiga de um grande amigo meu, pastor Anderson. E eu cheguei aqui, 7 e pouquinho, tinha um carro lá do outro lado assim. Aí alguém falou: vai ter culto aí hoje? Eu falei: vai, tem poder de Deus aqui dentro dessa igreja. Ela falou: não, então vou encostar o carro, porque é aqui mesmo que eu quero ficar. Então, glória a Deus por isso. Quero pedir à irmã Carla, dê um abraço nela por gentileza, bem apertado. Se quiser falar em línguas no ouvido dela, fala também, porque aqui nós somos um povo pentecostal. Também estou vendo aqui a amada irmã Luziene Filinto, minha amiga de longa data. Que bom ver a senhora, mulher de Deus. Quero pedir também à irmã Adelita, dê um abraço nessa amada irmã que está aqui, por gentileza. Isso, essa que ficou de pé, dê um abraço gostoso nela, em nome da nossa amada congregação. Seja muito bem-vinda. Há alguém entre nós que está pela primeira vez? Por gentileza, me dê um sinal com sua mão. Quem? A irmã Marli, sim, a irmã Marli, que é vinda lá do estado de Rondônia. Glória a Deus pela vida da irmã Marli. Ela está passando uns dias aqui para fazer uns exames. E eu quero pedir para que a missionária, irmã Fabiana, coloque a mão na cabeça da irmã Marli e repreenda toda enfermidade agora, em nome do Senhor Jesus. Porque eu creio que ela vai sair daqui de posse da vitória para glorificar a Deus. Quem crê, eu creio que Jesus cura, aleluia. Quero louvar a Deus também pela vida da Cristiane, que está lá sentadinha. Que bom ter a senhora aqui, viu, minha irmã? Sinta-se bem à vontade entre nós, ela já é membro desta igreja. Eu quero pedir para que a amada irmã Ju vai lá e coloque a mão na cabeça da irmã Cristiane e repreenda toda enfermidade. Que eu fui ali saudar ela, disse que tem uma gota, repreende essa gota agora, porque a única gota que vai ficar na vida dela é do Espírito Santo, aleluia. Também estou vendo ali uma amiga de nossa amada irmã Érica Patrícia. Que bom ter você conosco, sinta-se todos bem à vontade. Para eu entregar o microfone e a irmã fazer tudo que o Espírito Santo já colocou no coração dela, a senhora que pode, se coloque em pé, o senhor, por gentileza. E eu quero agora te encorajar e te desafiar a senhora apertar a mão de no mínimo 2 pessoas e a senhora declarar uma palavra de Deus na vida dessa pessoa. Diga para essa pessoa assim: honre ao Senhor e adore a Ele, porque Ele tem bênçãos e providência para a tua vida. Xaragamandagasubicandarai.
Rei de Mihai, Xalabacandaraia. Glória ao nome do Senhor. Oh, aleluia. Rimi canderai de queideramacheia. Labragadaga subicandarai. Graças a Deus, aleluia, aleluia. Também quero louvar a Deus nesta noite pela vida de uma família que são meus amigos de longa data, pastor Alessio, sua esposa, que eu estou vendo ali. Vem correndo aqui em nome do Senhor Jesus. Vem, irmão Alessio e a serva do Senhor. Vem correndo aqui, ligeiro, em nome do Senhor Jesus. Pode vir toda a família aqui também. Essa família eu tenho muito carinho por eles. Eles cooperaram na obra do Senhor juntamente comigo, quando eu era ali do Vila Nova. Quem? Sim, o Luiz, que está com a irmã Luzia. Ô Luiz, querido, que bom ver vocês, viu? Sejam muito bem-vindos entre nós. Luiz é o genro da amada irmã Luziene. Essa família amada nós conhecemos há bastante tempo. Amo muito esta família, sempre oro por eles. E nossa amada irmã está passando um processo que ela carece de uma intervenção de Deus. Jesus já tem curado ela da morte, porque o laço era para a morte, Jesus já quebrou e ela está de pé. Mas vejam, ela está tomando medicamentos muito fortes, os corticoides, que incham, que ela era bem magrinha, se escondia atrás do poste. Aí ela está tomando esses medicamentos, está assim mais fortinha. Então eu chamei eles aqui na frente, porque eu creio no que nós mandamos colocar aqui nesse púlpito. Porque a gente entende que o nosso mover no reino tem que ser profético e intencional. Quando eu mandei colocar aqui, Jesus salva, cura, batiza no Espírito Santo e breve voltará, isso aqui é intencional, porque eu creio que Jesus salva, cura, batiza no Espírito Santo e Ele está voltando. Então está aqui essa família que carece de uma ação de Deus, nossa amada irmã, que carece de uma intervenção de Deus. E eu quero desafiar uma irmã que crê no poder de Deus e na autoridade do nome do Senhor Jesus, a sair do teu lugar e vir pôr a mão na cabeça dessa serva de Deus e repreender todo resquício de enfermidade. Camande faço bicandaraia. Terra choricandarai. Pode vir uma, duas. Quem sentir, pode vir aqui repreender essa enfermidade agora. Ramanta labraga, si te que mandaia, te que chebará súbria. Em nome do Senhor Jesus, todo resquício de enfermidade, onde estiver, do alto da cabeça, planta dos pés, nós ordenamos agora que saia, no poder da palavra do Senhor, é na autoridade do nome poderoso de Jesus, que nós repreendemos toda doença, e nós declaramos saúde e vigor, nós declaramos vitória para esta família. Oh meu Deus, que a tua mão de poder possa agir em favor deles, e eles possam glorificar o santo e poderoso nome do Senhor. Nós oramos em o nome do Senhor Jesus. Você que está feliz, levante a mão lá no alto e aplauda o Senhor nesta noite. Aleluia, aleluia, glória, glória a Deus. Recebamos a amada serva do Senhor, que será nesta noite instrumento do Espírito Santo. Glória a Deus. Paz do Senhor a todos. Os irmãos podem sentar. Irmãos, vou tentar ser bem breve aqui, né, para aproveitar bem o horário.
quero dizer que estou muito feliz pela oportunidade que o Senhor tem me dado. O Senhor um dia me fez essa promessa. E eu, me achando muito pequena, não achei que fosse para mim. Mas o Senhor faz assim, né, irmãos? Quando a gente reconhece que não somos, mas que Ele é e que Ele pode fazer, Ele faz. A pastora deu um tema, né? O Senhor colocou um tema no coração dela sobre essa série, né, de testemunhos, sobre gratidão. E eu quero deixar aqui um versículo que também fala um pouco sobre a minha história e sobre o meu sentimento de hoje, nesses dias que eu estive me preparando, irmãos, para compartilhar com vocês algumas fases da minha vida. Salmo 135, versículos 5 e 6, que diz assim: porque eu conheço que o Senhor é grande e que o nosso Deus está acima de todos os deuses. Tudo o que o Senhor quis, Ele o fez, nos céus, na terra, nos mares e nos grandes abismos. Glória a Deus. Irmãs, irmãos, a semana passada, enquanto eu estava me preparando, e eu pedindo ao Senhor, Senhor, traz a minha memória, traz a minha lembrança. Aqueles fatos importantes, né? Que às vezes a gente deixa alguma coisa passar. Traz à minha memória, Senhor, os momentos importantes em que o Senhor marcou a minha vida. Irmãos, eu não sou tão fácil de falar sobre mim, porque eu sou um pouco fechada quando se trata de compartilhar, mas o Senhor tem também me ajudado com relação a isso, porque o Senhor tem me feito promessas que eu vou ter que abrir minha boca. E isso que está acontecendo aqui essa noite já é cumprimento de uma das promessas do Senhor. Aleluia. Eu tenho 31 anos. Não é fácil, viu, irmãs? A mulher sair falando por aí a idade dela, mas eu tenho 31 anos. Eu nasci em Petrolina, Pernambuco, no Nordeste do Brasil. Sou filha de agricultores, filha, neta de agricultores, bisneta de pescadores e esposa do Esaú. Princesa de Jesus e esposa do Esaú. E eu sou grata a Deus por tudo que Ele tem feito aqui na minha vida, irmãs, até hoje, irmãos. Em primeiro lugar, eu gostaria de começar falando sobre a minha infância, uma rápida passagem, né? Um acidente no percurso. Por que um acidente no percurso? Porque a maioria de nós, né, quando estamos sendo constituídos, né, no seio de uma família, temos os nossos pais, o nosso pai, a nossa mãe, no nosso lar, a maioria de nós somos assim, né? Temos essa história. E o natural é que seus pais e você vá crescendo no ninho ali, né, no seio dos seus pais, da sua família, só que não foi isso que aconteceu na minha vida e na vida dos meus irmãos. Quando eu tinha 2 anos e meio de idade, os meus pais se separaram. Com 1 ano e pouco, eles não serviam a Jesus, mas o evangelho já estava começando a entrar na nossa família e eles aceitaram a Jesus. Quando eu tinha 2 anos, minha mãe engravida do meu irmão. E com pouco tempo passado depois, os meus pais se separaram. Nisso, nós ficamos crescendo entre 2 mundos. Nós ficávamos na casa da minha avó materna, que era evangélica, cristã evangélica, e na casa da minha avó paterna, que era cristã católica. Pessoas maravilhosas, os meus avós, irmãos, pessoas honestas, mesmo aqueles que não eram evangélicos, pessoas honestas, de moral e integridade, que as pessoas, inclusive lá onde a gente morava, né, eles eram muito admirados, né, pela história de vida deles. Então fomos crescendo entre esses 2 mundos. E isso gera um pouco de conflito, né? Porque na casa da minha avó materna eu ouvia falar que o caminho era Jesus, que para servir a Jesus eu teria que percorrer um caminho, eu teria um galardão, mas eu teria um caminho a trilhar. Na outra casa, eu ouvia dizer, olha, você pode ser uma pessoa de bem, mas você não precisa seguir todas essas regras, tudo isso que a Bíblia fala. Isso é meio doido, meio loucura. Porque para o mundo é isso, né, irmãos? O que a gente vive para o mundo é loucura. E o que eles pensam que sabe, o que é diante de Deus? O que o Senhor fala sobre isso? Trapos de imundície, não é? É isso que o Senhor fala. E nós fomos crescendo entre esses 2 mundos. Chegamos à adolescência, eu e meu irmão, e nos decidimos ficar na casa da nossa avó paterna. Aí vocês me perguntam assim, como, irmã Lidiane, vocês preferiram ficar numa casa onde as pessoas não eram evangélicas?
Irmãos, tudo que Deus faz na nossa vida tem um propósito. Nós vivíamos entre uma briga familiar. Uns queriam puxar a gente para um lado e outros para o outro. Mas a gente acabou se decidindo por ficar na casa da minha avó paterna. Chegando à adolescência, esses conflitos aumentaram, porque já é algo difícil, né? Lidar com a separação, lidar com o sentimento de abandono. Nem seu pai, nem sua mãe ensinam e educam você, são terceiros que educam você. E a gente cresceu no meio desse conflito. Na adolescência, isso nos machucava muito. Nós não tínhamos a proteção natural que os filhos têm dos pais. Aquele aconchego, aquele acompanhamento, aconselhamento que nós esperávamos ter e que todo filho espera ter, nós não tínhamos. E isso, irmãs e irmãos, gerou muitos conflitos. Pode ir passando, sabe? Mas mesmo assim, mesmo com esses conflitos, eu ouvia o Senhor me chamar. Irmãos, muitas vezes estava lá no meu quarto, a minha família sem entender, né, muitas vezes até criticando, né, que a gente sofre algumas críticas por servir Jesus. Não pense você que por servir Jesus, a sua vida não vai ter mais problemas. A sua vida não vai ter mais embates. Perseguição, irmãos, é o que o crente mais enfrenta nessa vida. Mas a gente tem uma promessa, aleluia, de nunca estarmos sós. Irmãos, e ali no meio daquele mar de turbulência, às vezes me sentindo tão só, adolescente, confusa. Uma filha que não tem a figura da mãe, uma filha que não tem a figura do pai, aquela figura precisa. E ainda os conflitos na escola, os conflitos na minha vizinhança, e eu às vezes ficava sufocada, me sentia sufocada. E quando eu ouvi o Senhor fazer promessas para mim, falar coisas, algo ao meu respeito, eu dizia, não é comigo. Como pode Deus me fazer promessas tão grandes e eu estar no meio dessa turbulência inteira? Irmãs, eu orava dia e noite para os meus pais voltarem, porque para mim essa era a maior necessidade que eu tinha. O equilíbrio de um lar, que um lar proporciona. E por causa disso, nós fomos crescendo com algumas marcas, com algumas cicatrizes, né? E Deus pode transformar essas cicatrizes em marcos de vitória, irmãos. Porque hoje são marcos de vitória. Antes eu não entendia porque eu passava por aquilo tudo. Mas o Senhor me fez entender. Foi um tempo para moldar o meu caráter. Foi um tempo para me ensinar que eu sou princesa do Senhor, mas eu não sou dondoca do Senhor. O que eu quero dizer com isso, irmãos? Porque às vezes a gente só diz assim, eu sou princesa do Senhor, ninguém toca em mim. Mas você sabe quais são as obrigações de uma princesa? Você sabe para que uma princesa é ensinada na vida? A se tornar uma rainha. E rainhas, irmãos, às vezes a gente fica assim, princesa, príncipe, e poupando a quem a gente chama de príncipe e princesa, poupando de que eles tenham as suas próprias experiências, claro, debaixo da graça de Deus, debaixo da mão de Deus. Mas eu quero te dizer algo essa noite que eu entendi. Antes eu não me sentia princesa do Senhor. Só que depois, quando eu fui meditar no processo que as princesas passam para se transformar numa rainha, sem pretensão alguma, irmãos, que eu digo isso. Mas eles têm um processo a passar. Eles precisam cumprir regras. Um príncipe e uma princesa, ele não pode fazer qualquer coisa. Ele não pode andar em qualquer lugar. Ele não pode fazer o que ele achar que pode fazer. Ele tem que zelar pelo nome do reino que ele leva. Eu e você temos que zelar pelo bom nome de Cristo. Não pense que por eu e você sermos príncipes e princesas do Senhor, nós termos algumas regalias, isso não nos traz responsabilidades, pelo contrário. E eu não entendia naquela época o que o Senhor estava fazendo comigo no meu caráter, irmãos. Eu não entendia porque eu achava que, como eu era filha de Deus, eu tinha que viver sobre aquela proteção eterna. Que eu não podia me machucar, não podia me ferir, ninguém podia olhar feio para mim, ninguém podia me magoar, ninguém podia olhar para mim, ninguém podia não me saudar com a paz, ninguém podia não dar um sorriso para mim. Eu achava que eu tinha privilégios, mas eu não entendia que eu tinha também deveres. E na minha adolescência o Senhor começou a me ensinar isso, irmãs. Só que o tempo foi passando e eu fui
e me entristecendo cada vez mais, porque eu vivia no meio daquele conflito. Havia algumas situações pelas quais eu não podia ir para outra minha família. E o Senhor me segurava, irmãos. Acho impressionante o Senhor me segurando do lado da minha família paterna. Era como se fossem os 3 jovens lá, crescendo em Babilônia. Trazidos, exilados de Jerusalém para aprender em Babilônia. Babilônia, irmãos, pode ensinar muita coisa para nós. Babilônia alarga nossas costas para segurar o peso que o Senhor um dia vai nos entregar. Babilônia ensina a gente a ser fiel ao Senhor. Coisas que muitas vezes a gente não aprende em Jerusalém por causa do conforto de Jerusalém. Mas o Senhor nos prova em Babilônia, para que a gente aprenda a zelar do bom nome dEle. E lá na minha adolescência, eu tive muitos conflitos. E um dia eu disse assim, Jesus, eu não vou mais ser crente. Irmãos, chegou um momento que eu fiquei tão revoltada dentro de mim, como as revoltas que os adolescentes passam. E isso o Senhor me fez sentir na pele. Porque muito tempo depois o Senhor me levou a ser aconselhador, irmãos, de adolescentes. O Senhor dizia, filha, você não entende o que você passa agora. Porque você precisa de experiências. Porque eu vou colocar moças e rapazes no teu caminho. E você vai precisar sentir na pele essas dores. Irmãs, tinha um dia que eu estava vestida para ir para a casa do Senhor. E eu dizia, vovó, eu vou para a igreja. Eles não entendiam, irmãos, eles não tinham temor de Cristo. Eles diziam, de novo? Você vai ficar louca com esses crentes. Você vai ficar doida. Irmãos, e eu estava num período de muita correria, que era na minha faculdade, estava fazendo faculdade, envolvida na casa do Senhor. Eu tinha as atividades de casa, irmãos. Eu procurava de todas as formas não dar espaço para ninguém falar assim. Tá assim por causa da igreja. Tá ruim nas notas por causa da igreja. Eu fazia de tudo, irmãos, para ninguém ter razão, para falar do meu Jesus. E quando um dia a minha avó olhou assim para mim e disse, Lidiane, você está magra, abatida, por causa de um problema que eu estava enfrentando na igreja. E eles não sabiam. Porque eu não podia dividir. Eu tinha também que zelar pelo nome da minha igreja. Eu tinha também que zelar pelo nome dos meus irmãos. E ela olhou assim para mim e disse, no dia que você cair doente, eu quero ver se algum deles vem aqui olhar para você. Eu quero ver se algum deles vai pisar aqui para visitar você. Irmãos, naquela hora começou a entrar uma tristeza dentro de mim. E o próprio inimigo dizendo, tá vendo? Não vem mesmo ninguém não. Ainda mais nessa situação que você está agora. Nessa situação que você está enfrentando na igreja agora. Mas, irmãos, o Espírito Santo ao mesmo tempo não deu bobeira. Não deu bobeira. Entrou no meu coração uma certeza, o Espírito Santo bradando dentro de mim. É verdade. Pode nenhum deles virem aqui, mas sou eu que durmo contigo. Sou eu que acordo contigo. Sou eu quem ando contigo. Então não importa se ninguém vier aqui. Eu estou aqui contigo. Irmãos, no momento em que eu quis me abater, que minha alma quis se abater, o Espírito Santo se agigantou dentro de mim. E eu disse, é verdade, Jesus. É verdade. Todos podem te abandonar, irmão. Agora você não pode perder a sua comunhão, a sua intimidade com o Espírito Santo. Irmãs, eu tenho uma Bíblia lá em casa e eu digo isso não é para me gloriar. É porque eu quero compartilhar isso com vocês. O Senhor me colocou no coração para compartilhar com vocês. Eu tenho uma Bíblia lá em casa que ela é toda fofinha assim, toda ela quase não fecha mais direito. De lágrimas. Muitas madrugadas dormi abraçada com a minha Bíblia, porque eu sabia que Jesus era o meu único amigo. O único mesmo, irmãos. Porque eu não tinha um apoio natural que muitos de nós crescemos tendo. E às vezes eu ficava chateada porque eu via muitos jovens, muitos adolescentes com a liberdade de ir para a casa do Senhor e desprezavam. E eu, uma sede, irmãos, uma sede. Chegou, eu ficava triste quando dizia assim, hoje... De novo, pelo amor de Deus, você vai endoidar, você vai enlouquecer. Mas, irmãos, o Senhor estava colocando paciência no meu coração, me ensinando a ser perseverante, me ensinando a ser fiel. É verdade, filha, você não tem certos privilégios, mas eu vou te dar privilégios lá na frente. E no dia que eu disse assim, irmãos, na minha adolescência, Jesus acabou, eu não tenho mais paciência para isso, eu quero cortar os vínculos. Eu cheguei a dizer isso para Jesus. E lá em Pernambuco, irmãos,
nós não temos o costume que temos aqui, as irmãs. Lá não tínhamos, né? Mas aqui eu tenho esse costume. Né? Lá a gente não usa calça, é uma questão de cultura. Alguns adereços a gente não usa. E eu disse, quer saber? Eu tenho que fazer alguma coisa para esses crentes saberem que eu não quero mais ser crente. Eu disse, eu vou colocar uma camiseta, vou colocar um colar e vou sair na rua para todo mundo ver que eu não sou mais crente. Porque se alguém fizesse isso lá, irmãos, todo mundo ficava sabendo que a pessoa não era mais evangélico. E eu fiz isso. Irmãos, a camiseta da alça larga, a saia aqui, o cabelo bem aqui e o colar. Uma crente, irmãos. Uma crente andando no meio da rua. E as pessoas começaram a burburinhar na vila onde eu morava. Olha lá, a crente desviou. A crente desviou. Irmãos, eu recebi muitas palavras de maldição na minha infância. E na minha adolescência também. E eu sofria muito com isso, muito. Porque o inimigo procurava uma forma de me acusar. Mesmo eu não fazendo nada de errado, o inimigo sempre vai procurar uma forma. Ele sempre vai forjar uma maneira de tentar te acusar. Mesmo que não haja nada contra você. Ele vai encontrar uma brecha em alguém para te entristecer. Mas o que eu quero te dizer, nessa noite, é que naquele dia eu saí pela vila, minha avó, que era evangélica, ficou sabendo, e ela já deu logo um jeito de arranjar 6 irmãs do círculo de oração, do grupo de visita, para me visitar lá na casa da minha avó, da minha outra avó, na casa que eu morava. Quando minha avó bateu na porta, eu disse, meu Deus, o que a minha avó está fazendo aqui? Com essas irmãs, as irmãs do cocó, as irmãs de círculo de oração. Não adianta mais esse povo vir aqui, porque eu não quero mais. Mas, irmãos, Deus não me soltava. Oh, aleluia, o Senhor não me soltava, irmãos. Eu queria fugir, mas o Senhor me puxava, Ele me puxava. Ele me puxava, porque, por causa das promessas, irmãos. Por causa do amor que Deus tem por você e por mim. Irmãos, o que eu vi Deus fazer aqui domingo por causa daquele rapaz. Eu fiquei tremendo, me arrepiava inteira. Eu digo, Senhor, Tu amas uma pessoa a esse ponto, Senhor, de fazer esse povo todo esperar. E falar com aquele rapaz daquela forma. Irmãos, o Senhor nos ama muito mais. Porque mesmo eu dizendo que não queria mais vínculo com o Senhor, Ele não me soltou. Eu me solto Jesus e Jesus me agarrando. Jesus arranjando uma forma de me buscar de novo. E naquele dia, irmãs, a minha avó, com as irmãs lá na casa da minha outra avó, cantaram louvores, leram a palavra, fizeram uma oração sobre mim. Eu não senti nada. Eu disse, não está vendo, não está acontecendo mais nada dentro de mim. Acabou. Estou indiferente. Só, irmãos, que não estava indiferente. A semente foi lançada, ela ia germinar depois. É por isso que a palavra diz assim, lança teu pão sobre as águas, e depois de muitos dias o acharás. É por isso que nós temos que semear. Irmão, eu e você não sabemos que dia a semente vai semear. Você semeia, vem o vento, enterra aquela semente, vem a chuva, chove sobre ela, cai água sobre ela, o Senhor manda condições para ela poder germinar. Eu e você não sabemos o tempo, semeie. Eu e você não sabemos como Deus vai fazer, semeie. Eu achava que não estava entrando nada em mim e estava, a semente estava lá. E passou-se o tempo e eu com os meus conflitos, mas chegou um momento em que eu tive um encontro real com Cristo. Nós tínhamos muitos trabalhos, irmãos, de envolvimento de adolescentes e jovens, muitos trabalhos. E nós tínhamos um grupo de adolescentes muito coeso, a gente era muito amigo, muito unido. E foi nesses encontros de adolescente, nesses encontros de jovens que o Senhor começou a falar mais forte comigo. O Senhor começou a fazer promessas mais profundas. E eu comecei a me quebrantar mais. Eu digo, Jesus, eu quero mesmo, Jesus, te servir com fidelidade. Mesmo com os meus conflitos, irmãos. Mesmo às vezes querendo parar, entristecida, ferida no meio do caminho. Mas eu dizia, Senhor, eu quero sim te servir. Jesus, eu passo por qualquer coisa nessa vida, nessa terra. Jesus, eu abro mão dos meus projetos, eu abro mão daquilo que eu pensei para mim, daquilo que eu acho muito grandioso, Senhor, aqui nessa terra.
só para ter o meu nome escrito no livro da vida. Aleluia, irmãos, não tem certeza mais gostosa nessa vida do que você saber que se você partir hoje, se Jesus voltar hoje, você vai para a glória. Porque essa vida é passageira. A mocidade é passageira. O dinheiro é passageiro. A saúde é passageira, irmãos. E eu já tenho sentido isso na pele com 31 anos. Eu digo, Jesus, uma inflamação de garganta me abala demais. Me deixa muito doente. Eu não deixo de fazer minhas coisas, mas me deixa muito abatida. Quem dirá outras doenças mais complexas, mais complicadas. Então, irmãos, tudo nessa vida passa. E eu dizia ao Senhor, Senhor, eu quero ter o meu nome no livro da vida. E eu, devido às mágoas que eu tinha, eu tinha alguns projetos, eu tinha alguns planos. O meu plano era, Jesus, eu quero fazer minha faculdade, eu quero te servir, eu quero ser crente, eu quero morar no céu. Eu não quero casar, eu quero servir a Jesus. Eu dizia, olha só, irmãos, eu dizia, eu não quero casar, não quero ter filho, Jesus. Eu quero te servir, quero ser fiel e quero morar no céu. Quero ter uma vida profissional, Jesus. Escrevi, entreguei nas mãos de Deus. Deus com certeza olhou para mim e disse, não é nada disso que eu tenho para você. Porque, irmãos, às vezes a gente não faz assim, escreve nossos planos, coloca nas mãos de Deus e diz, Senhor, é isso que eu quero. São coisas maravilhosas. Irmãos, ter uma vida de Paulo. Eu disse, Jesus, me dá graça para ter uma vida de Paulo. Eu nem sabia o que eu estava pedindo, irmãs, porque quando eu dizia que eu não queria casar, por causa das mágoas e da experiência que eu tinha tido na minha família, né, de separação, de dor. Então eu dizia isso, eu não quero casar, eu quero ter uma vida profissional, bem ajustada, e quero servir ao Senhor, fazer a obra e morar no céu. Era isso que eu queria. Mas não era isso que o Senhor queria para mim, irmãs. E o Senhor começou a me envolver na obra. O Senhor, desde criança, né, que entre essas indas e vindas, entre as duas casas, eu cantava no conjunto de crianças infantil. Desde de criança eu fui ensinada no círculo de oração, consagração infantil. A gente consagrava, a gente orava e a sementinha sendo plantada. Talvez alguém achando que estava sendo jogada entre pedregulhos, mas a semente sendo plantada. E houve um momento na minha adolescência em que o Senhor começou a me envolver mais profundamente na obra. O Senhor me chamou para ajudar com os adolescentes, a nossa dirigente na época, que cuidou muito de mim, me ajudou, foi um instrumento de Deus para curar muitas feridas na minha alma. Depois o Senhor me chamou para louvar no grupo de louvor. Depois o Senhor me chamou para ajudar num grupo de jovens. Depois o Senhor me chamou para ser a dirigente desses jovens. O Senhor depois me chamou para ser conselheira dos adolescentes. O Senhor foi fazendo coisas na minha vida, irmãos, e depois eu fui começando a entender todo o processo que eu tinha passado. Irmãos, tem uma coisa certa na sua mente e cravada no seu coração. Antes eu perguntava assim ao Senhor, Senhor, por quê? O que eu estou fazendo de errado, Senhor? Eu não ando direita na Tua presença, eu não faço a Tua vontade, eu não ouvi Teu chamado, eu não atendo Teu chamado, Senhor. Mas hoje, irmãos, eu aprendi a fazer outras perguntas ao Senhor. Senhor, o que é que o Senhor quer que eu aprenda com isso? O que o Senhor quer me ensinar, o que tem que ser moldado no meu caráter através disso? Irmãos, não é fácil você fazer esse tipo de pergunta ao Senhor. Porque a vontade é questionar mesmo. Jesus, por que isso? Eu estou andando direito, eu estou fazendo tudo direito, eu leio a palavra, eu me consagro. Irmãos, quanto mais eu consagrava, mais tribulação se levantava. Eu digo, não é possível um negócio desse. Só que tem um mistério, irmãos, em você se aproximar de Deus. As pedradas aumentam, só que o escudo também aumenta. Glória a Deus. E o meu escudo estava aumentando. Glória a Deus. Eu não entendia isso naquela época, irmãos. E eu amadureci muito cedo. Primeiro, por causa dessa questão, né, de que eu sempre tinha isso na mente. Eu tenho que aprender a me defender. Eu tenho que aprender a resolver meus problemas. Ninguém vai resolver por mim. Eu tenho que aprender. E depois, quando encontrei Esaú, aí foi outro processo para desaprender a ser autossuficiente. Não foi, Esaú? Porque, irmãos, Esaú ia abrir a porta para mim. Eu dizia, não precisa abrir a porta para mim, amor, pelo amor de Deus. E eu tive uma amiga para dizer, minha amiga, se deixe ser amada, se deixe ser cuidada.
Isso aí era para outro tempo. Você precisou realmente em outro tempo desse escudo. Agora baixa as defesas. Até isso, irmãos, nós temos que entender qual é o tempo de levantar as defesas e qual é o tempo de você dar uma relaxada. E com o que você relaxar. E o Senhor estava me ensinando. E eu disse, Jesus, eu quero me aprofundar nas tuas águas. Irmãos, aquele texto onde Ezequiel tem aquela visão do ribeiro de águas, aquele texto me atrai demais. Porque, irmãos, mergulhar nas águas do Senhor, eu disse, Senhor, eu não quero aprender a nadar, eu não quero boia, eu quero mergulhar. Eu quero depender do teu Espírito, Senhor. Eu não quero ser autossuficiente. Porque, irmãos, há um perigo muito grande na autossuficiência. De a gente achar que tudo se resolve pelo natural. E não é assim. Crente não é assim, irmãos. Com crente não funciona assim. Com ímpio, 2 mais 2 é 4. Mas com crente não é assim. A gente vive o sobrenatural de Deus. E quando as pessoas diziam assim, ué, mas não era 2 mais 2? Não era filho de fulano e de cicrano? Mas não era para dar para nada. Aí Deus vem e diz, não, mas agora eu inverti a ordem. Vai dar algo sim. E vai dar algo muito bom. Irmãos, era isso o inimigo colocou na minha mente. Quando eu era adolescente, você não vai prestar para nada. Veja a sua situação, veja o seu contexto. O inimigo me colocou na mente, irmãos, que eu deveria morrer no lugar onde eu nasci. Não é ruim você morrer no lugar onde você nasceu. Agora, isso é ruim se não é projeto de Deus. E eu dizia ao Senhor, se eu quero morrer nesse lugar, eu quero viver nesse lugar. E o Senhor me puxando do lugar, me puxando. Irmãos, o Senhor criou uma situação para que eu não tivesse mais tanto amor àquele lugar, para eu desprender as minhas raízes, pastora. O Senhor me permitiu passar por uma situação, porque eu não queria aprender por amor. E o Senhor, filha, você não vai se desprender por amor, então eu vou te permitir passar por essa situação. E o Senhor me permitiu. Irmãos, e quando a minha raiz se desprendeu de Jesus, me leva daqui. Eu quero ir, Jesus, para onde o Senhor me mandar, eu quero ir. Não quero ficar mais um minuto aqui se essa não for a tua vontade. E o Senhor me levou, irmãos, a descer as águas. Não é fácil. E eu vou dizer a você, não vou ser aqui dizer, pretensiosa de dizer, eu estou nadando, mas eu quero cada vez mais me aprofundar, irmãos. Me aprofundar nos mistérios que só um mergulho podem revelar para nós. Aleluia, irmãos, você já prestou atenção que aquelas fotos mais belas do fundo do mar só consegue tirar quem mergulha? Os mistérios, os segredos mais belos do fundo do mar só vê quem mergulha. Assim são os mistérios do Senhor para nós. Nós só vivemos se mergulharmos, se nós deixarmos a nossa autossuficiência e ir e deixar o Espírito nos levar. Nesse período o Senhor também me chamou, irmãos. O Senhor disse assim, num culto, dentro de um carro, um evangelista, a esposa dele, uma amiga minha, a filha dele, o Senhor disse assim, irmãs, para mim, minha amiga, disse, irmãs, Deus está fazendo algo novo na vida de vocês. E eu tenho relutado contra isso, por causa de um certo preconceito que se sofria, né? De moças, né? Nós éramos casadas, éramos muito jovens, assumi um papel de responsabilidade tão alta que era cuidar de uma campanha evangelizadora. Irmãos, era algo muito pesado. Quando alguém dizia assim, fulano foi nomeado a dirigente de campanha evangelizadora, a gente já dizia mais um para o nome, mais um na lista do caderno de oração. Porque, irmãos, era lidar com o diabo frente a frente. Sabe, Fran, sabe, Marcos, esse trabalho que a gente faz aqui, era isso também. A gente saía de casa em casa, evangelizando as pessoas, e você não sabia com que podia encontrar. E nesse dia nessa noite o Senhor falou para nós dentro daquele carro, o Senhor está fazendo uma coisa nova. Isaías, e o Senhor já tinha falado algo conosco, eis que estou fazendo uma coisa nova, e farei sair à vista de todos para que saibam. E irmãos, essa nomeação, irmãos, eu não falo isso porque a nomeação era grande, não. Era porque era de responsabilidade. E só
homens assumiam essa responsabilidade lá. Hoje está mais mudado. Mas então, assim, foi meio que um choque, porque eram 2 moças jovens, solteiras. E nós lidávamos com essa situação. Mas foi um tempo que o Senhor queria trabalhar diferente, porque o Senhor queria arraigar os jovens para a campanha evangelizadora, para evangelismo. Olha só como o Senhor trabalha, irmãos. A gente entendendo a linguagem dos jovens, a gente conseguiu arraigar muitos adolescentes e muitos jovens para a campanha evangelizadora. E a gente saía no sol, a gente saía à noite, e a gente fazia a obra do Senhor. Alguns recebiam a gente, de algumas casas a gente era expulso, mas a gente fazia a obra do Senhor. A gente lidava com muitas situações, mas a gente ia, irmãos, rompendo. E as pessoas ficavam assim. E quanto mais a gente chamava os jovens para a campanha evangelizadora, que não é um trabalho fácil, irmãos, sair de casa em casa. Irmãos, e não era só entregando panfleto, não. A gente chegava, pedia licença e dizia, com licença, boa noite. Nós somos evangélicos, nós estamos aqui para falar da palavra do Senhor para você. O senhor aceita? Aceitamos. A gente pode entrar na sua casa? Pode. A gente entrava, lia um versículo. Vocês permitem que a gente louve o hino? Louvávamos o hino da harpa, um hino que o Senhor colocasse no coração de alguém. Nós, irmãos, eram adolescentes pregadores. Eram jovens pregadores. Nós encontrávamos, um dia, irmãos, nós passamos por uma situação, eu saí tão abatida de casa. Ia chorando no meio do caminho, abatida, triste mesmo, muito questionando com o Senhor. Aí o Senhor coloca uma moça no meu caminho, me coloca para falar umas coisas para ela que eu não lembro o que foi que eu falei, eu só sei que a moça começou a chorar. Daqui a pouco começou a abraçar comigo, eu digo, ai Jesus, o que eu faço aqui agora? E aí eu abracei a moça também e comecei a chorar, e ela disse, você não sabe, mas Deus te enviou aqui. Irmãos, eu venho de um lugar onde a cultura católica é muito forte. Então as pessoas diziam assim, eu nasci assim, vou morrer assim. Eles são muito fiéis à religião que os pais deles ensinaram. E essa moça, ela era muito arraigada nesses costumes. E ela disse, ninguém nunca falou assim comigo. Ninguém nunca falou essas coisas para mim. Eu não sabia que o Jesus que vocês falavam era assim. Eu não sabia que o que você tinha para falar para mim realmente era algo que Deus poderia dizer. Porque, irmãos, eu não lembro o que eu falei. De verdade, eu não lembro o que eu falei. Mas aquela moça disse que eu falei o que ela estava vivendo. E naquele momento o Senhor renovou as minhas forças. Porque assim, irmãos, olha, a palavra de Deus é muito fiel. A palavra diz, aquele que sai para... levando a palavra entre risos e lágrimas, voltará certamente trazendo consigo os seus molhos. Foi o que aconteceu naquela noite, irmãos. Saí de casa chorando e voltei com os meus molhos nas costas. Irmãs, eu voltei chorando porque o Senhor tinha me usado, eu nas minhas fraquezas. Agora, irmãos, imagine se nas nossas fraquezas o Senhor nos usa. O que o Senhor não pode fazer quando a gente se dedica a sermos fiéis, a sermos zelosos pela palavra, pela oração, pelo jejum, pelo bom nome de Cristo. O que o Senhor não pode fazer, irmãos, com alguém que decidiu no coração a servi-lo com excelência. E o Senhor, nesses dias, naquele tempo, ia me levando para mais intimidade. E eu passava, irmãos, outra coisa também que o inimigo, né, ele usou aquela situação para me entristecer também. Nós tínhamos um caso de possessão na minha família. E era muito sério. O inimigo encontrava uma brecha para entrar ali. E às vezes eu via cada coisa terrível, irmãos, tenebrosas. E eu ali no meu quarto, eu orando. Eu digo, Jesus, liberta. E o Senhor falando dentro de mim, aqui tem algo dividido. Porque, irmãos, enquanto eu estava orando, estavam buscando outras coisas. E o Senhor não dá a sua glória para ninguém. O Senhor não divide a sua glória com ninguém. Por isso, seja inteiro, irmãos. Seja inteiro. No dia que essa pessoa fechou a brecha, irmãos, hoje está indo para a igreja. Graças a Deus, para a glória e honra do nome do Senhor Jesus. Nunca mais o inimigo se apossou dele. Depois que ele começou a ir para a igreja, depois que ele começou a servir ao Senhor. Mas
uma casa dividida, ela não prevalece, ela entra em ruínas. Por isso que seja inteiro na presença do Senhor. Deixa eu correr. Na fase adulta, né, nós chegamos, eu conheci o Esaú, né, ele disse que me via no Face, ele me procurou, e nós nos conhecemos literalmente no casamento de um amigo nosso, ele foi cuidar do som. Aí depois ele, não foram muito elegantes com ele, não chamaram ele para a festa, mas ele disse, a menina do Face aqui no casamento, eu vou para a festa também. Foi para a festa, irmão, sem ser convidado. Penetre, irmãos. Mas pensa no homem decidido, irmãos, porque muitos homens, eu vejo que, às vezes os rapazes, né, têm afinidade com a moça, vê que a moça é de Deus e fica... Mas pensa no homem decidido, irmãos. Glória a Deus mesmo. E aí Esaú entrou naquela festa e ele disse que de olho em mim. Eu tinha saído de um relacionamento que não era da vontade do Senhor, eu estava ferida. Eu dizia, não quero nada agora. Mas Esaú deu um jeito de se aproximar de mim. Nós começamos a conversar, depois a namorar. E depois ele me pediu em noivado, né? Pouco tempo nós passamos nesse interim entre namoro, noivado e casamento. E o Senhor foi fazendo assim, irmãos. Eu dizia assim, Jesus, uma coisa, irmãos, que eu disse antes de aceitar casar com Esaú, eu digo, Jesus, de namorar com Esaú, eu disse, Jesus, eu já entendi que eu não sei escolher, então escolha por mim. Escolha por mim. Eu queria que os jovens estivessem aqui para ouvir isso, mas digam aos seus filhos, irmãos. Eu disse assim a Jesus, Jesus, escolha por mim, porque eu não sei escolher. E eu sei, Senhor, que aquilo que o Senhor escolher para mim, vai ser aquele que vai se encaixar nos projetos que o Senhor tem na minha vida. Eu já tinha aceitado os projetos e eu queria mesmo que eles se cumprissem. E o Senhor me mandou Esaú. Quando Esaú chegou na minha vida, conquistou minha família, me conquistou minha família. Eu conquistei a dele, todo mundo se conquistou. E o Senhor foi preparando tudo para o casamento. E o Senhor também me curou nessa época, irmãos. Porque lembra que eu disse que eu não queria casar? Depois que eu conheci Esaú, eu disse, Jesus, eu quero casar. Irmãos, eu fui tão bem tratada que eu estranhava. Quando é de Deus, irmãos, para as suas filhas, irmãos, para as suas filhas, quando é de Deus é assim. O rapaz vai tratar a moça bem, sim. Ela é uma princesa, ela é um tesouro do Senhor. Então ele vai tratar ela bem, sim. E Esaú me tratava tão bem que eu dizia, Jesus, isso é de verdade? E Jesus, minha filha. Irmãos, uma coisa linda que o Senhor fez. Uma semana antes do meu casamento, eu na correria, sabe, correndo, não tinha nem o tempo para aproveitar direito. Cada fase que eu estava deixando para trás ao casar. E o Senhor, no dia que eu me despedi do grupo de jovens que eu tomava conta lá na vila que eu morava, no final do culto, aquele chororô, Deus usou uma irmã, veio para mim. Irmãos, eu senti como se o Senhor tivesse dito assim, como se fosse um pai entregando a sua filha no altar, ao noivo esperado. Irmãs, como é glorioso esperar no Senhor. O Senhor usou aquela irmã, me abraçou, irmãos. Ninguém ouviu o que aquela irmã falou. Eu fiquei impressionada. Todo mundo dizendo o que a irmã falou, Eu digo, a irmã estava gritando no meu ouvido, vocês não ouviram? Irmãos, Deus usou aquela irmã. E aquela irmã pegava no meu rosto e me beijava e me abraçava. E dizia assim, filha, essa é minha vontade, essa é minha vontade, essa é minha vontade. Darabachou, daramanai. Oh, aleluia! Irmãos, não tem nada melhor do que estar na vontade de Deus. E eu senti naquele momento como se o Senhor tivesse me guiado até ali como um pai. O pai que eu achava que eu não estava tendo. O Senhor é pai, o Senhor cuida. O Senhor é pai para o órfão. O Senhor cuida, o Senhor sara. E eu senti ali como se o Senhor, olha filha, falta uma semana. Estou te entregando, filha, e essa é mesmo a minha vontade, porque algumas pessoas vinham me questionar, você tem certeza que essa é a vontade de Deus? Porque sempre levanta, né, irmãos? Quando começam a te questionar sobre aquilo que Deus já colocou no teu coração, sobre aquilo que Deus já falou para você, enche o peito de irmã e vai mesmo.
Porque quanto mais se levantam, é sinal de que você está na vontade de Deus. Se é aquilo que Deus já te falou sobre isso, se é aquilo que Deus já sentou no teu coração, vai na força do Senhor, Ele vai te guiar. E aí, no meu noivado, Deus me sarou, Deus que cura, Jeová Rafá. Eu amo esses nomes que a palavra de Deus dá ao Senhor, irmãos. Jeová Rafá, Deus que cura. Por muito tempo eu orava assim, Jeová Rafá, Jeová Rafá, Jeová Rafá. Me cura, me cura, me cura, Senhor. Irmãos, como é poderoso a gente conhecer a palavra, orar pela palavra, como o pastor uma vez já falou aqui, eu acho que Terezinha também já falou, orar pela palavra. E eu orava assim, Jeová Jirê, Deus proverá, porque, irmãos, nós não tínhamos condições de casar. Ainda mais no curto espaço de tempo que foi. Mas Deus preparou tudo. Tudo, irmãos. Deus não nos deixou faltar nada. Nós tivemos uma festa maravilhosa. O Senhor preparou uma casa para nós. O Senhor preparou lua de mel, tudo. Viagem, tudo o Senhor preparou. O Senhor me preparou um dia de noiva. A minha antiga chefe, ela dizia assim... Lide, ela disse assim, Lide, eu vou te escolher um presente. Eu dizia assim, Senhor, como é que isso vai acontecer, Senhor? Nós não temos nada. E o Senhor me disse que ia preparar. E ela disse assim, Lide, escolha um presente para a sua casa e escolha um presente para você. Eu disse um para minha casa e um para... Porque ela foi minha madrinha de casamento junto com o marido dela. E ela disse sim. E aí eu escolhi o meu armário, irmãos. Lindo, que eu amo meu armário. E ela me deu um dia de noiva, irmãs, num lugar onde eu jamais pensei em pisar. Um dia de princesa. Irmãos, quando for, olha, à noite, minha cara estava desse tamanho de chorar. Porque eu ficava pensando na fidelidade do Senhor. Eu ficava recebendo mensagens, irmãos, de pessoas que eu nem imaginava. Me lembrando, você lembra quando o Senhor te falava? Você lembra quando o Senhor te dizia que ia fazer? Irmãs, à noite... A maquiadora disse assim, minha filha, não tem muito o que eu fazer por esse seu rosto, não, porque você passou o dia chorando. Você passou o dia, pare de chorar, pare de chorar. Minhas irmãs, eu não conseguia parar, porque o meu coração se derretia em gratidão. Porque eu tinha uma autoestima muito baixa, eu achava que eu não era merecedora de nada daquilo. O Senhor teve que trabalhar muito, irmãos, no meu interior, porque eu era muito ferida. Um dia, conversando com a minha sogra, irmã Ana, que também teve uma infância muito difícil, ela disse assim, Lide, minha filha, você era para ser um poço de águas amargas. Mas o Senhor te transformou num manancial de águas doces, Lide. Irmãs, é isso que o Senhor faz conosco. Em lugar de Mara, o Senhor nos dá o nome de Noemi. Em lugar de amarga, o Senhor nos faz risonhas, sorridentes. Um dia chegou um homem no meu antigo trabalho, assim... Eu via um inimigo através dele. Ele disse assim, você ainda sorri? Ele olhou assim para mim, irmãos, com uma face estranha, esquisita. Disse, você ainda sorri por causa de uma dificuldade que eu estava passando na época. E eu sabia das práticas religiosas dele. E ele disse assim, amada, obrigada. Você ainda sorri? Uma afronta, irmãos, do inimigo para mim. E eu entendi ali, eu disse, meu Deus, o meu sorriso em Cristo é combustível para mim e é uma mensagem para Satanás. Satanás, eu vou sorrir, eu vou prosseguir, eu vou avançar, não importa o que você faça. Irmãos, eu montei lá no meu trabalho um lugar de guerra, porque todos os dias eu almoçava correndo para ir orar. Eu almoçava correndo para ir orar. E às vezes chegava o horário do trabalho de novo, eu estava de cara inchada de chorar. E um dia o Senhor usou um carteiro que eu nunca vi na minha vida, só foi lá uma vez também. Ele disse assim, moça, o que tu estás pedindo, Deus vai te dar. Por esses dias, eu achava que era o batismo com o Espírito Santo, que eu buscava com muita sede, irmãos. Eu buscava com muita sede o batismo com o Espírito Santo. Mas era a conversão do meu pai. Que eu orava há muito tempo, que eu já falei aqui um pouco, né, sobre a conversão do meu pai. E eu dizia, Jesus é meu pai ou é o batismo com o Espírito Santo que eu vou receber? E foi a conversão do meu pai, que o Senhor me deu por aqueles dias. Irmãos, aquele lugar estava infestado da atmosfera divina.
Porque eu me ajoelhava todo dia, meio-dia, e orava. Aí o inimigo foi lá me afrontar, encontrou um sorrisão. A obra, Jeová Nissi, Jeová é a minha bandeira, Jeová é a nossa bandeira. Como eu já falei aqui para os irmãos, né? O Senhor foi assim, irmãos, ocupando o meu tempo, sabe? E eu entendo, o Senhor também usou a obra, né? Foi me dando ocupações na obra para eu ocupar minha mente, ocupar meu tempo. E não ter tempo para reclamar. Que é assim que Jesus faz às vezes com a gente também. Deus ocupa nossos espaços para que a gente não tenha tempo para olhar para a nossa dor. Senão a gente vai ficar só ali prostrado, chorando. As promessas, Jeová chamar, Deus presente, o Senhor fez promessas. Um dia, irmãs, eu estava... Correr com o horário. Um dia eu estava num encontro de jovem, e foi bem assim, na época que aquele hino, sonda-me, aquele hino foi um marco na minha vida, sonda-me. Nós estávamos louvando, uma grande juventude assim, louvando ao Senhor. E eu lá, me sentindo tão pequena, que às vezes a gente tem esses complexos, né, irmãos? E eu dizendo, Senhor, só usa-me, sonda-me. Aí eu falava assim, como um farol que brilha à noite, e o fogo ia queimando, como uma ponte no deserto, e o fogo foi aumentando. Irmãos, aumentou tanto que eu digo, Jesus, não vão me aguentar aqui. O Senhor parou o louvor que estava sendo ministrado, e o Senhor disse assim, moça, aquilo que tu falaste neste hino, eu vou te fazer. Vai doer, moça, vai doer tanto, moça. Irmãos, nunca esqueço do que o Senhor me falou naquela noite. Porque eu achava que eu estava só louvando, apesar do meu coração estar queimando. Por isso, irmãos, aquilo que a gente canta, Deus registra no céu. Por isso que eu peço a vocês, cantem com o coração. Porque quando você declara aquilo no seu coração, Deus registra no céu. E o Senhor disse assim naquela hora, eu vou te fazer, moça, isso que tu estás pedindo. Mas vai doer. Doeu, irmãos. Doeu muito. Mas quando eu olho para trás, eu digo, Senhor, valeu a pena. Valeu a pena, Senhor, cada pedrada, cada afronta, cada palavra, Senhor. Só para fazer um pouquinho mais a diferença. Irmãos, pelo reino de Deus, vale a pena. Vale a pena. Você até perder amigos, você perder posição social, se preciso for. Você perder, às vezes, algum sonho que você idealizou aqui, mas que não está alinhado com a vontade de Deus. Vale a pena. Porque o seu nome estará escrito no livro dos céus. Você estará agradando o coração do Senhor. Pode passar. As mudanças. Nós, irmãos, então nós ouvimos a voz, outra vez ouvimos a voz de Deus, já casados. E o Senhor começou a fechar as portas lá em Petrolina, fechando as portas. Eu trabalhava numa empresa de engenharia da construção civil. Eu desempenhava muitas funções importantes ali. Porém, não era tão bem reconhecida, né, financeiramente falando. Mas eu também entendo que era um tempo que o Senhor queria que eu passasse ali. Porque, irmãos, quando eu saí daquela empresa, 9 anos trabalhando naquela empresa. De uma família, de um grupo de uma construção civil, de uma família que era muito influente naquela cidade, Muito materialista, irmãos. Não gostam de crente. E um dia a minha chefe disse assim, Lide, eu nunca mais vou encontrar alguém como você. Lide, eu nunca mais vou encontrar alguém para ser comprometida. Sincera, irmãos, eu estou dizendo isso não para me gloriar, o Senhor sabe disso. Que a glória eu já dei para Ele faz muito tempo. Mas ela disse assim, Lide, nunca mais eu vou encontrar alguém como você. E eu disse a ela, fulana, quase que eu falo o nome. Fulana, é o Senhor quem faz isso. Ela disse, Lide, mas eu já conheci pessoas como você que não eram como você. Eu disse, é uma minoria. É uma minoria como em todo lugar tem. Porque a igreja do Senhor, em sua maioria, ela é comprometida com o nome de Cristo. Irmãos, eu e você temos que zelar do nome de Cristo no nosso trabalho. Nós temos que ser honestos. Mesmo que alguém venha assim, faz aqui, vamos fazer um ajeitadinho aqui. Não. E tinha hora que ela dizia assim para mim, mas Lide, dá raiva de você, que você é certinha demais.
mas porque eu sabia, irmãos, o nome que eu levava. Na hora que eu cometesse um deslize, eu ia entrar no rol daqueles que ela disse assim, eu não posso mais testemunhar de você, Lídia. E eu saí de lá, irmãos, para a honra e glória do Senhor Jesus. Ela dizendo, Lídia, no dia que você pisar o pé nessa cidade de novo, você me procure. Seu lugar está aqui, reservado, guardado, Lídia. Isso tudo, irmãos, para a glória de Deus. E o Senhor foi fechando as portas, fechando as portas. Irmãos, até o teto da empresa de Esaú, o Senhor permitiu que caísse. E quebrou computador, quebrou mesa, numa chuva, irmãos, que lá em Petrolina não chove muito, mas nesse tempo choveu que derrubou o teto da empresa, pastora. E a gente já com algumas dívidas, Jesus. Mas mesmo assim no meu coração dizia assim, não reclama. E eu digo, tá bom, Jesus, vou calar. Não vou reclamar, me ajuda, Jesus, me ajuda a ser uma mulher sábia. E aí o Senhor começou a falar conosco. E quando eu vim aqui pela primeira vez, irmãos, a passeio. Quando eu comecei a me distanciar do chão de Petrolina, eu tive uma sensação estranha. Aí eu disse, amor, eu estou com uma sensação estranha. Sabe como alguém quando vai saindo, arrancando suas raízes do seu lugar? Eu estou com essa sensação. Eu disse, amor, pelo amor de Deus. Será que vai acontecer alguma coisa nessa viagem? Eu digo, Jesus, nos guarda. Eu quero voltar, Jesus, para a minha cidade. Mas, irmãos, já era um processo, porque naquela viagem, o Senhor permitiu a Esaú que ele fizesse um processo seletivo no último dia no Sesumar. E ali o Senhor abriu uma porta enorme. Esse processo fechou, abriu de novo. Esaú, a gente 3 meses já tinha voltado lá para Petrolina. E Esaú no processo. E o Senhor vai abrir o processo, porque Esaú tem que entrar aí, meu servo tem que entrar aí. E o Senhor foi trabalhando, irmãos, 3 meses depois o Esaú estava aqui de volta para trabalhar. E o Senhor vinha falando também com a gente, dizendo que ia nos levar de lá, nos tirar de lá, porque o Senhor tinha uma obra para fazer na nossa vida. E foi isso que o Senhor fez. E quando a gente pisou aqui os pés em outro chão, né, a gente deixou muita gente, um chororô. Tinha uns irmãos lá que achavam até que não era de Deus, porque não queria deixar a gente vir, pastora. Nós aqui orando. O nosso presbítero disse assim, irmão Esaú, isso é de Deus. Mas aí Deus mostrou à esposa dele que era de Deus. Ô, irmãos, Deus não deixa a gente confundidos. Deus não deixa. A minha família disse, Lidiane, você vai deixar tudo aqui. A gente está aqui. Se acontecer alguma coisa, a gente está aqui. Eu digo, Jesus, eu sei que eles estão aqui. Eu não podia dizer isso para eles, né, irmãos? Mas eu dizia assim no meu coração, Jesus, eu sei que eles estão aqui. Mas se eles estiverem aqui, se o Senhor não for da vontade do Senhor, não vai adiantar nada. Então a gente vai para onde o Senhor quer que a gente vá. Irmãos, não foi fácil. Apesar de que o Senhor já estava trabalhando em meu coração para que eu me desprendesse, porque para a mulher é mais difícil, né? Para a mulher é mais difícil. E eu dizia assim, eu disse, Jesus, saí de Petrolina, não recebi meu batismo com o Espírito Santo. Irmãos, eu estou compartilhando isso com vocês para dizer para você que o Senhor não se limita. A gente é que às vezes com a nossa cabeça minúscula, nosso entendimento minúsculo, tenta limita. E eu dizia assim, Jesus, saí de Petrolina, não recebi meu batismo. Irmãos, Deus me batizou aqui. Deus me batizou com o Espírito Santo na nossa antiga igreja. Eu digo, Jesus, e o Senhor disse assim para mim, um dia o Senhor me repreendeu, ele disse, mulher, eu faço aqui, eu faço lá, eu faço onde eu quiser. Irmãos, Deus faz onde Ele quiser. Ele faz lá na extremidade do planeta, Ele faz aqui, Ele faz no meio das águas, no mar, lá na Aicelândia, onde o Senhor quiser, Ele faz, no deserto. Nós não podemos limitar o agir do Senhor. E eu entendi no meu coração, eu digo, Jesus, me perdoa, Senhor, eu sei que Tu fazes onde Tu quiseres fazer. E o Senhor me batizou com o Espírito Santo. E o Senhor disse, eu vou te dar uma unção nova. Irmãos, e eu tenho sentido uma ousadia diferente do Espírito Santo. Eu tenho sentido algo diferente do Espírito Santo. E eu digo, Jesus, eu quero mais, Senhor. Eu quero mais. E o Senhor não deixa de nos fazer promessas. O Senhor não deixa de cumprir as suas promessas. E o que eu quero te dizer, irmãos, o que eu quero finalizar aqui,
Eu amo esse versículo, porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com ouvido se percebeu, nem com olhos se viu um Deus além de ti, que trabalhe para todo aquele que nele espera. Espera no Senhor, irmã. Espera no Senhor, irmão, porque no tempo certo Ele vai agir em teu favor. E eu quero te trazer em último lugar a história de José. José foi desprezado, foi caçoado nos seus sonhos, naquilo que o Senhor, nas promessas que o Senhor lhe fez. José foi vendido, foi humilhado. José foi dado como morto, irmãos. José foi injuriado, caluniado por uma mulher leviana. José foi encarcerado na terra onde o Senhor ia cumprir as promessas. Aleluia. José passou por tanta provação. Mas sabe, irmãos, existem alguns tipos de plantas que, para se extrair o cheiro, o odor delas, você tem que bater no tronco delas. Bater no tronco delas. Bater. Que forma mais estranha, irmãos, não é? Eu fiquei, Jesus, que forma mais estranha de se extrair o odor, o bom perfume de uma planta. Mas, irmãos, foi isso que aconteceu com José. E quanto mais José apanhava, mais o bom perfume de Cristo exalava nele. E assim acontece comigo e com você. Quanto mais a gente apanha, irmãos, não é para a gente exalar o mau cheiro, não, hein? Não é para a gente ficar bravo e rodar a baiana, não. É para a gente exalar o bom cheiro de Cristo. É o inimigo esperando que a gente tropece em palavras. É o inimigo esperando que a gente tropece em atitudes que não condizem com a vida de um cristão. E a gente fazendo o contrário. É a gente se calando. Irmãos, essas são algumas fotos lá de Petrolina. Abençoado pelo Rio São Francisco que o Senhor botou lá. Num lugar seco, irmãos. Um lugar seco. Ali são a foto de alguns parreirais de uvas que tem lá. Lá dá muita uva, irmãos. Uva doce. Chega a dar negócio aqui, ó. Banana, manga, uva, tomate. Nossa, goiaba muito, acerola. Esse aqui foi um período que eu passei com os adolescentes. Magra, meu Deus. Aqui, irmãs, foi numa cruzada evangelística que nós fazíamos muito lá. Nós participávamos muito lá. Aqui foi numa cruzada evangelística. Aqui já com uma outra fase dos adolescentes. Aqui em outra cruzada evangelística. Aqui depois de um grande encontro jovem que teve ao ar livre, irmãos, com mais de 200 jovens, mais de 400 crentes lá, numa quadra poliesportiva, cantando, nós abrimos esse culto e terminando com fogo o culto. Oh, aleluia. Irmãos, aqui foi no dia que o Senhor me pegou de surpresa, a gente estava na sede, eu e Isau, nosso último culto como solteiros, assim como noivos, né, antes de casar. E aí o presbítero disse assim, vamos ouvir a nossa irmã Lidiane, lá do N6, que irmãs, eu era lá da área rural, do interior de Petrolina. Aí do N6, que era a vila que eu morava, aí não me deixou dúvida, eu tremi na base, porque esse tempo estava cheio. E o Senhor disse assim, irmãos, o Espírito Santo falou dentro assim de mim. Ele disse, vai filha, vai porque eu estou te honrando. Aqueles que diziam que tu não ias ser, aqueles que diziam que tu ias ser vergonha. Irmãos, não é triunfalismo, porque eu não gosto desse tipo de mensagem, eu não gosto. Mas é para te dizer que Deus honra a tua fé. Deus honra o teu compromisso, irmãos. Nesse dia aqui eu estava tremendo que nem uma vara verde. Eu só fechei o olho e cantei, tu és fiel. Quero o hino da minha vida, tu és fiel. Esse foi o dia, esse é meu pai, eu, Esaú, minha mãe. Os meus pais me entregando no altar, o Esaú. Dia de muito chororô esse. Minha família que Deus me deu. Tá faltando Mara aí. Era para ter pego uma foto com Mara. Essa foi a minha avó, irmãs, que reuniu as 6 irmãs. E foi lá na casa da minha outra avó orar por mim. E dizia assim, irmãs, ela abençoou, ela dizia assim, Lide, minha filha, eu oro até pelo seu futuro marido, quem dirá pela sua alma. Quando eu dizia que eu não era mais crente. Irmãos, Deus deu a ela a oportunidade de nos abençoar numa cama de hospital, irmãs. O coração dela já estava bem fraquinho. E quando ela estava aqui, já estava bem fraca mesmo. Pode passar, Zá.
Meus avós que me criaram, que eu amo esses dois irmãos. Um já partiu, Deus guardou. E a outra, Jesus está trabalhando. Jesus está trabalhando. Aleluias. Glória a Deus. Pessoas honestas, irmãos, me ensinaram a ser honesta, a ter uma moral, a cuidar. Irmãos, eles tinham assim uma coisa, eles diziam assim: você cuide do seu nome, você cuide para você ser direita. Minha avó, irmãos, ela tinha uma fissura, ela não tinha muita coisa, mas ela não pagava nada que não fosse à vista. Ela juntava, porque ela morria de medo de sujar o nome. Então, foi nesse meio, irmãos, que eu cresci. Meus irmãos, meu irmão, minha irmã, eu tenho outros irmãos, só que eles não são da mesma mãe. Então, esses são do casamento dos meus pais. Aqui são um pequeno grupo dos adolescentes e jovens. Quando eu me casei, a gente se reuniu. Aqui, depois de eu casada, nós em outra congregação, esse era o grupo eletrônico de lá, o grupo de louvor, e nós estávamos na festa. Aqui, irmãos, Deus também deu a oportunidade para nós, Esaú, quando o Senhor nos chamou para ser professores de pré-adolescentes na escola dominical. Esaú disse: amor, como é que a gente vai fazer? Eu nunca ensinei nada. Mas, irmãos, Deus capacita. Porque, irmãos, Deus colocou Esaú como professor, porque Deus queria cuidar de 2 adolescentes. Irmãos, é lindo demais esse Deus. Deus queria cuidar de 2 adolescentes, irmãos, 2 meninos que estavam entrando na puberdade. E o Senhor colocou ele como professor. E tinha hora que eu ficava assim, eu digo: Jesus, eu nunca vi Zá falar dessa maneira, e o Senhor capacitando ele. Oh, glória a Deus. E ali foi um EBF que nós fizemos com os pré-adolescentes. Aqui foi a festa da campanha evangelizadora, lá onde a gente congregava antes de vir para cá. Aqui foi um encontro de jovens, que nós cuidávamos também desses jovens, para a glória de Deus. Aqui era o grupo de jovens da congregação, onde a gente congregava, que eu era dirigente. Esses eram os nossos presbíteros. Essa é uma parte da minha família, que é enorme, irmãos. É porque não estava todo mundo aí. Amém, Zá? E essa é Petrolina. Nossa Petrolina. Então, irmãos, o que eu quero te dizer nessa noite, encerrar agora mesmo, é isso. Seja fiel ao Senhor, porque o Senhor é fiel. Eu já ouvi alguém dizer assim: o Senhor não é fiel a ninguém, o Senhor é fiel. O Senhor é fiel à sua palavra. E o que a palavra do Senhor diz? Que Ele não pode negar a si mesmo. E o Senhor nos promete que se nós formos fiéis, Ele estará sempre conosco. Irmãos, tem recompensa nessa terra e lá no céu. Eu e você não devemos procurar o Senhor pelas bênçãos que Ele pode nos dar, mas pelo prazer da caminhada com Ele. Mas você tenha certeza, nada do que você perde aqui, como foi dito domingo aqui, nada fica sem recompensa, irmãos. Então, seja fiel ao Senhor, que o Senhor será fiel a você. Glória a Deus, eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Irmãos, desculpa o horário. Deus abençoe. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Continuem orando por nós, irmãos. Amém? Eu quero chamar o Isaú para vir aqui, a Lidiane, como nós falamos, todas as quintas-feiras, para encerrar. A igreja estará orando, intercedendo pela vida que ministrou. E a Lidiane e o Isaú é um casal que nós amamos muito, é um presente que Deus nos deu ali no Vila Nova. E eu creio que grandes coisas o Senhor está realizando e boas surpresas teremos em breve, porque Deus tem um chamado específico para este casal, amém? Eu quero convidar a todas a se colocar de pé. O pastor Anderson pediu que ele quer fazer essa oração, então eu vou passar o microfone para o nosso pastor Anderson e vamos continuar orando por este casal tão abençoado que é a Lidiane e o Isaú, que tem dedicado a vida deles em prol do reino de Deus e procurando sempre fazer o seu melhor. Amém? Aleluia. Também quero chamar a irmã Abilene, que é irmã de nosso amado irmão Esaú,
que compõem esta família. É muito maravilhoso, é muito edificante ouvir os feitos do Senhor. Gonderai, show de que mandarai. Heraceia lamachuri candarai. Terevassou de que mamantubi que mahai. Rei derai asubri candarai. Oh, aleluia. Maravilhoso, todo-poderoso Pai Celestial, nós te louvamos, Senhor, pela vida desse casal. Nós te louvamos, Senhor, por esta família. Nós te louvamos, ó Senhor, por tudo quanto o Senhor fez, está fazendo e cremos que ainda fará na história dos teus filhos. Pai eterno, nós ouvimos nesta noite uma parte dos feitos do Senhor na vida da tua filha, irmã Lidiane. Nós ouvimos uma parte da ação do Senhor na trajetória dela, e nós lhe pedimos, ó Pai eterno, continue com tua boa mão estendida, abrindo os caminhos, derrubando as muralhas e agindo para a tua glória na vida deles. Pai celestial, eu oro ministrando a bênção do Senhor sobre esta família, e que esta bênção seja extensiva a todos os familiares, os que estão perto, os que estão longe, que a boa mão do Senhor possa agir em favor de cada um deles. Ó Pai celestial, cada uma das tuas filhas e dos teus filhos que aqui entraram e que ouviram este testemunho, que o Senhor possa agir também na vida do teu povo. Eu oro em favor da minha irmã, eu oro em favor de meu irmão, eu oro em favor desta família aqui representada. Entra com providência, Pai eterno, e que a minha irmã também possa dar o testemunho de que só o Senhor é Deus, e de que o Senhor agiu em favor dela. Eu oro repreendendo as doenças em o nome do Senhor Jesus. Eu oro repreendendo as enfermidades. Eu oro ministrando cura interior. Eu oro ministrando a tua graça saradora. Eu oro profetizando que a minha irmã sairá daqui com a cabeça erguida, glorificando o teu nome. Ó Pai celestial, nós não queremos, Senhor, nadar e nem estar em botes. Nós queremos mergulhar nos rios do teu Espírito. Por isso vai enchendo agora, Senhor, cada uma das minhas irmãs e de meus irmãos. Vai enchendo agora com o teu Espírito Santo. Uramacanderabasubicandarai, Iramarachuricandaramacheia. Ó Senhor, a minha irmã que já há algum tempo não fala em novas línguas, libere agora a tua unção sobre ela, e que ela comece a falar em novas línguas agora. Irabacanchorequialabaia, Irabacandaramahai. Ó Senhor, renova agora o espírito da tua serva e do teu servo. Renova agora a tua aliança. Renova agora o teu pacto, Senhor. Irabarasúbria, ei dequei decandaramahai. Ó Pai celestial, eu creio na manifestação do poder do Senhor, e eu oro te louvando, porque eu creio que nós ouviremos coisas maravilhosas, porque estamos vivenciando um tempo de glória, um tempo onde a boa mão do Senhor está sobre nós para operar sinais, prodígios e maravilhas, em o nome do Senhor Jesus.
Amém. Urialai, Chuyacandarai, Heirimi, Keideraga, Súbia. Muito em breve vai sair uma notícia de um povo que desapareceu. Era um povo muito humilde que aqui muito sofreu. Esse povo era o povo de Deus. Onde está aquele povo barulhento? Oriamandaramai. Está que não se vê nenhum irmão. Esse dia está próximo. Quem com voz de lamento vai dizer nesse momento: aquele povo foi-se embora para Sião. Só quem vai embora para Sião glorifique ao Senhor nesta noite. Alabarabalabacandai. Rei de reis, sei de quem de ramai. Alai de rei de candarai. Em breve nós iremos embora para Sião. Alai deixou-me que mandai. Aleluia, aleluia. Eu não posso terminar sem antes trazer uma palavra de Deus sobre a vida da senhora. Querebará súbria. Deus está me revelando que Ele está derramando uma graça de cura e de renovo sobre a senhora nesta noite. Deus contou para mim que a senhora tem passado uma grande angústia, uma grande aflição. Mas diz o Senhor: descanse, porque esta pessoa que a senhora tem se preocupado tanto está nas palmas das mãos do Senhor. E Ele me manda lhe dizer que a palavra dele não vai ser frustrada. E que muito em breve a senhora também vai testemunhar que Deus completou a sua obra. Arai chori. Que me ande rei de candarai. Oh, aleluia. Aleluia. Vale a pena a gente ser fiel a Deus, porque Ele é lindo, Ele é maravilhoso e Ele tem sido tão bom para nós. Ele cuida dos mínimos detalhes da nossa vida. E todas as quintas-feiras nós estaremos aqui reunidas, compartilhando essas bênçãos que edificam a nossa vida, amém? Irmãs, como o pastor falou, hoje é um dia muito especial para nós. O nosso filho, Nicolas Mateus, está completando 7 aninhos. E Deus sabe a prova que foi para o nascimento desse menino, porque ele tem uma promessa. E é um presente de Deus para nós. E para encerrar, eu quero pedir para a igreja, pedir para o nosso querido irmão Marcos fazer essa oração em favor da vida do nosso príncipe, do nosso herdeiro, o Nicolas Mateus, que hoje completa 7 anos. Eu estou muito feliz que a nossa grande amiga, a irmã Marli, como o pastor já apresentou, a irmã Marli a gente conheceu quando meu pai foi pastorear o primeiro campo, quando a gente voltou do Peru, que eu contei meu testemunho aqui aquele dia, Candeias do Jamari, há 20 anos atrás. E a nossa amizade continua a mesma de 20 anos atrás, uma pessoa muito querida. E assim que terminar o culto, as irmãs que ensaiam, permaneçam aqui, que nós vamos passar rapidamente o hino de domingo. Você que não ensaia, a irmã Maria vai estar aqui fora, oferecendo algumas cucas, alguns crochê que ela faz. Ela veio fazer aqui uns tratamentos, e você que puder estar abençoando a vida dela, vai ser uma bênção, amém? E eu quero convidar o Marcos para fazer essa oração, agradecendo a Deus por mais um ano de vida do nosso príncipe. Senhor meu Deus e eterno Pai, muitíssimo obrigado, ó Pai querido, por as revelações que nesta noite aqui o Senhor já declarou aos nossos corações, meu Deus. Meu Pai amado, meu Pai querido,
Esta criança, meu Deus, o Senhor desde o ventre já escolheu ela. E realmente, meu Deus, quando há muita batalha, quando há muita contrariedade, aleluias, as promessas, as bênçãos são bem maiores. Meu Deus, e é por isso, Pai querido, que sabendo então Deus o que é de ser esta criança, sabendo o inimigo também, Pai querido, que ele, aleluias, está na mão do Senhor. Foi separado pelo Senhor, escolhido pelo Senhor a dedo, ó meu Deus, por uma grande obra nesta terra. Consigo ver, meu Deus, cada passo desta criança, pois aonde ele andar, as pessoas poderão falar que ali há um homem de Deus, irá um profeta de Deus, irá um menino de Deus, irá um jovem, irá agora um homem de Deus, pois ele é de Deus. O Senhor derramou a sua graça sobre a vida dele, e derramou poder, derramou unção, derramou promessa, e ele é escolhido. É por isso que realmente desde o ventre já começam as lutas. Então Deus, em nome de Jesus, neste exato momento eu peço que o Senhor venha selar ele mais, venha cuidar dele mais, venha usar ele mais, ó Deus, em nome de Jesus. Papai amado, pegue nas mãos dele mais ainda, levante ele quando necessitar, meu Pai, que o Espírito Santo de Deus venha em nome de Jesus, incomodá-lo para que não olhe para a esquerda, não olhe para a direita, não olhe para trás, mas só olhe para a frente. Espírito Santo de Deus, neste exato momento eu declaro sobre a vida dele, que em nome de Jesus, cada vez mais ele será não só apaixonado, mas vai amar a Cristo, vai amar o Espírito Santo, vai amar a obra do Senhor, vai amar as almas sedentas por Cristo, vai amar fazer a vontade, ser fiel ao Senhor, obedecer os teus pais, ser um homem de Deus na terra, em nome de Jesus. Deus, ora, oh meu Deus, honra este menino, honra onde ele for, ó Pai, e proteja ele, porque a promessa é grande e a obra é grande, em nome de Jesus, amém. Nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Viva o Mateus! Amém! Olha que festa linda! Irmãos, Deus continue abençoando cada uma de vocês. A irmã Lidiane, ela só vai passar o hino de domingo, que é um hino conhecido, e nós vamos ter que vir um pouquinho mais cedo no domingo para ensaiar com a orquestra, né? Que nós vamos cantar lindo aí com a orquestra. Então, as irmãs que louvam, estejam aqui só um minutinho, amém? Queremos também cantar parabéns para a irmã Adelita. A irmã Adelita fez aniversário essa semana, né? Na terça-feira, não foi? Vamos cantar parabéns para a irmã Adelita? Parabéns para você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Deus continue abençoando a tua vida, irmã Adelita. E final do mês, aniversariante do trimestre, uma festa bem linda, onde todas vão ganhar uma lembrancinha, amém? Sábado será o culto com as crianças. Você que tem filho, neto, sobrinho, tragam umas crianças sábado aqui para a igreja, que vai ter um culto bem lindo. E após o culto, as criançadas, todo mundo junto, vai cantar parabéns para o Mateuzinho ali no refeitório, amém? E a irmã Marta também no sábado vai estar fazendo uma deliciosa feijoada. Quem quiser, procura a irmã Marta, a Ariane aí, já reserva a sua feijoada.